Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou passando aqui para contar como foi a minha cirurgia, rinoplastia, rinoceptoplastia, né, que eu fiz. Eu também fiz tubernectomia e retirei secreções do rosto, fez cirurgia de sinusite. Então, já que eu tinha que fazer esse monte de cirurgia funcional, tomei coragem e fiz a rinoplastia também. E hoje eu vim contar, né, como foram esses meus 70 dias de após cirurgia, o que eu achei, a minha modificação, o meu pós, as minhas dores, se valeu a pena ou não. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Assim que eu fiz a cirurgia, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha realizado um sonho. Eu tinha um desvio de septo e eu tinha tipo uma covinha, um afundadinho assim, ele era tipo um L afundado assim no nariz. Eu vou colocar a foto para vocês darem uma olhadinha. E esse desvio me incomodava muito. Eu tirava foto, saía aquele ossinho, ficava aquela coisinha me incomodando. E eu achava meu nariz muito largo também. E teve uma época que eu emagreci muito, né? Hoje eu tô no meu peso ideal. E aquilo meu nariz destacou. E foi aonde eu comecei a me sentir mais mal, assim, em querer realmente, né, ter vontade de estar fazendo essa cirurgia. Embora na época eu não tive condições, fiquei um tempo só na vontade, né? Mas aí depois eu consegui. Então eu fiz essa cirurgia, marquei a cirurgia, eu consegui com um doutor que eu consultei, né? Várias opiniões, né? Na internet, e as pessoas falavam bem dele. Aí eu procurava as pessoas lá, viam como ele tinha feito a cirurgia, como foi, e eu gostei dos resultados. Aí eu fui, marquei uma consulta com ele, senti confiança com esse doutor, já tinha ido em outros, não tinha sentido confiança, uns valores muito fora da minha realidade também, então não... E além de ser fora da minha realidade, eu também não gostei da forma como o doutor acabou falando comigo. Ele falou simplesmente assim, eu cheguei lá e ele estava atendendo alguém, e daí ele falou, elas fazem, elas se arrependem. Eu falei, ai meu Deus, falou desse jeito comigo. E a gente já fica com aquele medo, né? E hoje em dia o que eu vejo, né, assim, ao meu ver, se fosse a mínima coisa do meu nariz, detalhes pequenos, e eu tivesse um nariz harmônico, eu não faria. Eu não faria por quê? Porque ela é uma cirurgia muito incômoda, a gente sente muito incômodo, né? O pós é bem difícil. É um incômodo que eu falo, eu não senti dor. Dor não, senti dores de cabeça, um pouquinho ardendo os pontos, né? Que eu diminuí um pouquinho aqui, que o nariz era bem larguinho. Mas dor em si não, mas é muito cômodo, porque o nariz fica toda hora saindo secreção. No começo, no meu nariz saiu muito sangue, o rosto inchado, e daí a gente tem que dormir com a boca aberta. No começo eu não conseguia respirar direito, eu respirava, mas era pouco, eu precisava, né, estar com a boca ali aberta para estar respirando, e muita sujeira. E a primeira semana eu cuspia muito, porque parecia que juntava o sangue e eu não dava conta, e eu ficava dormindo assim, suando o nariz. Foi assim, a primeira semana foi terrível, sabe? E eu não me arrependo, porque hoje em dia meu nariz tá muito melhor, tem um perfil bonito, não tenho mais aquele afundado. Hoje em dia meu nariz é um nariz melhor, eu acho. Ele vai modificar muito ainda, são só 70 dias, né? Então, tem muito. O doutor falou pra mim, o doutor que me atendeu, que o resultado é até 3 anos. Eu vejo na internet, alguns falam 1 ano. Esse que me atendeu, ele falou pra mim que até 3 anos eu posso ver a diferença. Então, eu creio que o meu nariz, ele vai dizer, aqui tá um pouco inchado ainda, né? Eu sinto que aqui tá bem inchado ainda.
a ponta, ele disse que vai afinar mais, né? Então vai mudar, vai melhorar. Mas eu já estou desse jeito que se encontra meu nariz hoje, eu já estou satisfeita, porque tá bem melhor. Tá bem melhor. E então eu na primeira, segunda semana eu senti muito incômodo. O primeiro mês, não foi só os 15 dias, primeiro mês, muita sujeira, muita crosta, saiu muita crosta do meu nariz. Os meus pontos infeccionaram, meu nariz ardia muito por dentro. E eu sofri na hora que o doutor foi tirar os pontos, que eu senti dor. Foi bem, assim, bem difícil pra mim, eu acho, assim, incômodo. Não tanto de dor, mas foi muito incômodo. A minha sorte, né, que na época eu não estava trabalhando, tinha acabado de sair de um serviço, né, que eu pedi a minha exoneração. E então eu estava mais tranquila. Mas eu acredito que se eu estivesse trabalhando na época, eu teria que ficar um pouco mais afastada por conta da infecção dos pontos, né? E do meu transtorno aí. Mas o doutor me deu toda a atenção, né? Eu sentia a dor, mandava as fotos, ele mandava ir no consultório dele. Ele foi muito atencioso comigo. Então, assim, gratidão mesmo, né? E a minha cirurgia, ela demorou em torno de 6 horas. Eu sei que foi uma cirurgia bem trabalhosa devido, né, à parte funcional envolvida também. Eu comecei a sentir melhoras a partir do 45 dias. Aí eu percebi que, tipo assim, aquela sujeira já começou a diminuir. Hoje em dia quase não tem. A respiração ficou bem melhor. Os roxos, gente, do meu rosto, hematomas, os roxos, meu rosto ficou bem roxo. Demorou mais de um mês pra sair. Eu pesquisava na internet, o pessoal falava assim, com 7 dias o meu sumiu, com 15 dias o meu sumiu. O meu não. O meu 15 dias nada, e o doutor, ele falou, não, seu caso você vai ficar um pouco mais. E daí eu orientava, passar o protetor devido às manchas roxas, né, pra não manchar o rosto. E foi o que eu fui fazendo, né, E aí hoje eu tô com 70 dias, me sinto bem melhor. É claro que a gente sente muita diferença, né, ainda mais no meu caso, que era um nariz bem diferente. Era um nariz mais grosso, eu tinha uma ponta maior, assim, né? Ele aqui, sempre essa parte sempre foi pequena aqui. Só que a ponta era muito grande. Eu virava assim de perfil, tinha aquele pontão. Um dia até chegaram, gente, falar pra mim, quando eu tinha 15 anos. Você é bonita, só seu nariz que é esquisito. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas na época eu nem liguei, porque nem me achava bonita, tinha uma boca bonita, tinha um rosto bonito, tinha um cabelo bonito, me amava, tinha minha autoestima, tinha um corpo legal, sempre me cuidei. Então aquela parte do nariz, nunca entrei numa neura assim, ai, meu nariz é feio, não, porque eu não me sentia feia, aquilo não me incomodava. Só que conforme o meu nariz foi crescendo, eu acho que a ponta vai aumentando, daí ele ficou parecendo mais nítido, o desvio, afundado, a ponta parece, né, foi crescendo, e foi onde eu comecei a perceber mais esses defeitos. E isso eu já tinha 37 anos. Quando eu tinha 37 anos, eu comecei a aumentar meu nariz. Foi, né, que eu emagreci bastante, começou a dizer, ai, meu nariz é muito feio. Meio que até fiquei meio assim, entrei numa neura, assim, imagina, ai, até meio que uma depressão. Mas eu acho que não era. Era mesmo uma vontade de mudar, de ficar melhor, de estar descontente, de estar sentindo aquele nariz. Aí um dia minha irmã falou assim pra mim. Eu tava bem magrinha, daí eu comecei a treinar em casa, ficar mais forte. E daí a minha irmã, ela fala tudo que ela tem que falar. Daí ela falou, ai, você tá melhor. Ai, que você tava muito magra, você só tinha nariz. Aí foi onde eu comecei a perceber, e daí tirava as fotos, e aquele nariz por conta do desvio meio torto, e aquele afundado, e eu tirava foto de frente assim, parecia que o meu rosto era torto. Então a gente não tem o rosto certinho, né? Assim, às vezes um lado maior que o outro, o olho às vezes maior que o outro. Só que ali o meu eu comecei a perceber muito por conta do desvio, então esse lado aqui ele era bem maior, o meu desvio era assim, e esse lado em si do rosto ele já é um pouco maior, né?
E aí foi onde eu comecei a ter essa vontade de modificar. Aí eu comecei a ter muitos problemas respiratórios, fiquei uns 15 dias sem respirar, foi onde eu comecei a procurar otorrino. Aí falou, ó, pra você, o que eu sugiro, né, pra você melhorar é da carne esponjosa, que eu tinha bastante, a gente tá fazendo essa cirurgia e do desvio. E daí o meu plano ia cobrir essa parte. E aí eu pensei, falei, ai, eu já tinha passado por outras orientações, né? Foi onde eu consultei um doutor um valor muito alto e eu não poderia pagar, fora da minha realidade. E eu já tinha até meio desistido. Aí eu falei, eu vou fazer a funcional. Só que daí quando eu falei, eu vou fazer a funcional e eu comecei a ler aqueles termos que ia mexer no meu desvio de septo e, né, que meu nariz poderia até ficar pior, que né, não era uma cirurgia que ia melhorar meu nariz. Aí foi aonde aí eu pensei, e esse doutor que eu atendi, ele não fazia rinoplastia, era só cirurgias funcionais. Aí eu pensei, eu falei, e pesquisando sobre esse doutor, não encontrava ninguém dando opinião dele, que era um doutor pelo plano. Aí eu consegui achar um outro da minha cidade também, que era pelo plano. E ele fazia também a rinoplastia, vi que ele tinha uma experiência grande. E foi onde eu me consultei e me identifiquei. E o valor que ele me cobrou foi um valor que eu conseguiria pagar, né? Sim, daquele jeitinho que o brasileiro dá, né? Que a gente faz aí, conseguir financiar e tudo mais. Tô pagando, graças a Deus, né? Realizei esse sonho, nunca é tarde também, gente. Eu fiz essa cirurgia, já tinha 40 anos. Então, diz que pra minha idade é até bom também, porque daí a gente aparenta um pouco ser mais nova, porque o nariz fica mais empinadinho. Geralmente a gente envelhece, o nariz dá uma caidinha. E no meu caso ele tá empinadinho. Tá lindo. E vai ficar melhor, gente, porque eu vejo algumas fotos de algumas pessoas que eu pesquiso com 2 meses, 1 ano, dá pra ver que realmente a ponta, depois ele vai modelar melhor, né? Eu tô aqui bem de frente pra câmera pra vocês, então ele parece, né, maior, mas assim, meu nariz tá bem melhor, né? Vou colocar as fotos pra vocês verem aí, meu antes, meu depois, meu pós de cirurgia. E eu, assim, ao meu ver, eu acho que quem não está feliz, que tem a oportunidade de fazer, que faça, né? Procure um doutor de confiança, né? Que passe segurança, mas que vale a pena. Que vale a pena porque é uma frustração que a gente tira da vida da gente, que a gente tinha vontade e a gente não fez, ou por medo, ou por não conseguir mesmo. Mas assim, eu acredito que quando a gente tem vontade de algo e a gente corre atrás, a gente consegue. E foi o que eu fiz, nunca é tarde, né? Depois que eu tive essa vontade de fazer essa cirurgia, se passaram 3 anos. 3 anos aí eu, né, com essa insatisfação grande, né, com as minhas narinas, mas eu consegui melhorar. E valeu a pena, gente. Embora, né, tenha as partes ruins, que tem várias aí, né? Uma cirurgia bem complicada. A parte do nariz é uma parte bem sensível, mas passa, tudo passa. Essa dor passou. No meu caso, foram 45 dias incômodos. Depois dos 45 dias, pra mim tá sendo tranquilíssimo. Agora, cada vez mais os resultados melhorando. Eu sinto ainda que meu rosto tá um pouquinho inchado, que eu vejo as minhas fotos de antes. E eu não ganhei peso, gente, não ganhei, estou com o mesmo peso. E ele ficou mais inchadinho. Eu acredito que é devido à cirurgia, que como o doutor falou, com o tempo ele vai desinchando um pouquinho. Essa parte eu sinto que tá inchada, mas eu sinto, sim, que tá bem melhor. Nossa, outra vida, ó. Hoje eu fico de frente de boa. Antigamente eu não gostava de nenhum, gente, ficar pra câmera de frente. Eu gostava de tirar fotinho desse lado, porque desse lado não parecia meu desvio, esse lado aqui era retinho. De perfil até que eu gostava, embora ele fosse pontudinho, mas até que eu gostava. Mas de frente assim ele ficava pra cá, grossão, aí tinha uma cova aqui, um afundadinho. Então eu acho que no meu caso assim era bem necessário mesmo, o nariz me incomodava bastante.
E principalmente a parte funcional. Mas eu acho assim, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente consegue. E os incômodos passam e depois vem as partes boas. Hoje eu me sinto realizada. Eu sei que vai melhorar muito. A única coisa ainda que ainda me incomoda um pouco, que eu sei que vai melhorar, né? Que o doutor já me passou, é o inchaço. Essa parte assim, ó, eu sinto que tá um pouco inchadinha. Então ele não tá totalmente definido, né? Então por conta disso. Mas ele vai desinchar. Mas assim como está hoje e o meu antes, eu prefiro assim. E eu faria tudo de Já novo. prestou atenção na letra dessa música? E é isso aí, gente. Incômodos passam, dores. O incômodo maior mesmo é as sujeiras que a gente fica limpando do nariz. E aí tem que ficar, né, limpando com soro. No caso, o médico orientava, né, com a água oxigenada volume 10 e o cotonete, mas aí vai a opinião de cada otorrino, né? Mas valeu a pena, gente. Valeu muito a pena.